Bom dia, irmãos. Marcos, capítulo 14, verso 32 ao 42. O Evangelho de Marcos, capítulo 32, capítulo 14, do verso 32 ao 42. A palavra do Senhor diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me traz. Senhor, essa é a sua palavra, que eu consiga, meu Deus, expressar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, de modo que os meus irmãos, pela capacitação do seu Espírito, entendam e possam então praticar a sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e as crianças acompanham aquela linda jovem que está se encaminhando à minha esquerda. Irmãos, recentemente eu vi eu estava vendo um programa de TV, e nesse programa de TV era aquela coisa de troca de família, sabe? Mas nesse caso era uma troca de identidades. E quem estava nesse negócio me chamou muito a atenção e eu parei para ver, era um lutador de UFC chamado Vanderlei Silva. E ele ia se trocar de identidade, ou seja, ele ia viver a vida de uma outra pessoa e aquela pessoa viveria a vida dele. E pessoas que têm o mesmo nome. E o outro pessoa era Vanderlei Silva, só que esse Vanderlei Silva era um cabeleireiro. E aí foi muito interessante, porque me chamou muito a atenção, eu fiquei vendo, e o Vanderlei Silva foi ter a vida daquele cabeleireiro, o cabeleireiro foi ter a vida do Vanderlei Silva. O cabeleireiro não aguentou 2 minutos. Estou exagerando um pouco aqui, porque o cabeleireiro ele não conseguiu seguir a rotina de vida que aquele atleta tinha. Porque o Vanderlei Silva, a gente às vezes olha um lutador, a gente vê ele no ringue, mas a vida dele é uma vida de lutador. E é interessante, eu estou chamando a atenção para vocês desse detalhe, como é interessante a gente olhar muitas vezes uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um atleta que é salto com vara. Aí a gente só olha ele naquele momento que ele está saltando e a gente não vê toda a rotina. A vida dele é de atleta. Muitas vezes a gente olha e vê lá um maratonista, ele está indo bem, ele consegue ir normal, tranquilo, e a gente olha e fala que pensa que é aquele momento a vida dele. Não, a vida dele é uma vida de maratonista. Eu tive uma aula com um pastor recentemente que ele gosta de correr maratonas. O nome dele é Uziel Machado, acho que vocês já ouviram falar, o pastor André gosta muito dele também. E ele dizendo o seguinte, que
Quando ele está correndo uma maratona, ele já sabe ele já sabe o ritmo de passadas que ele tem que dar. Ele já sabe, por exemplo, que determinado quilômetros ele tem que comer uma bolachinha salgada por causa de sais que ele tem que repor. Determinado momento ele tem que pegar e tomar água. Por quê? Porque o atleta, a vida dele, ele sabe na corrida tudo que ele vai fazer. E ele sabe por quê? Porque anteriormente toda a vida dele é uma vida disciplinada de maratonista. Ele recebe, geralmente, um maratonista, um atleta que corre uma maratona ou qualquer outro esporte, ele tem um treinador. Esse treinador dele é um treinador que ele tem confiança plena. Por quê? Porque ele vai entregar a vida dele a essa pessoa. Essa pessoa vai definir a rotina que ele tem. Qual a rotina que ele tem? A hora que ele dorme, a hora que ele acorda, o que ele come, o que ele deixou de comer. A vida dele é definida por esse treinador que ele confia que é capaz de instruí-lo de forma tal que ele possa correr a maratona. E é interessante que não é só isso, não é só esse preparo anterior. Aquele treinador também instrui aquele indivíduo como é que ele deve correr. Como é que você deve correr? Eu vou correr em tais passadas até os 10 quilômetros. Depois dos 10 quilômetros eu posso correr em outras passadas. Em tal lugar eu vou beber água. Em tal lugar eu não posso beber água. Em tal lugar eu vou ter que comer aquela coisa salgada ou aquela vitamina aquela pílula que eu vou repor. Porque eu tenho uma perda daqueles sais ao longo da. Eu sei de tudo isso por quê? Porque na minha vida naquele momento de treino, que a gente chamaria de treino, eu sou totalmente instruído pelo meu treinador, para que na hora da corrida eu consiga correr de forma tranquila. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu penso, e Paulo faz essa comparação, que a vida de um atleta com a vida de um cristão. A vida nossa de cristão, ela deve ser, nós escolhemos, se nós somos cristãos, se nós somos de Cristo, nós escolhemos o nosso treinador, é o Senhor, é Jesus Cristo. Ele então vai definir toda a minha rotina, toda a rotina que eu vou ter. E eu vou, então, quando eu estiver na corrida, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. E eu quero dizer para vocês que a corrida para nós cristãos é o dia a dia, é os nossos relacionamentos com o próximo e com a criação. E aonde que é todo aquele momento de treino, aquele momento de instrução, aquele momento em que nós estamos ali recebendo toda essa disciplina, como fazer isso, como fazer aquilo, e como eu vou correr e como eu vou me comportar ao longo dessa corrida, desse meu dia a dia? É a oração. A oração é o momento em que eu vou ter a minha musculatura espiritual, para que eu possa correr a maratona do meu dia a dia, no lidar com as pessoas e com os meus relacionamentos. A oração é o lugar onde eu adquiro isso. O atleta, aonde que ele adquire a musculatura para ele correr a corrida e ele recebe as instruções para que ele saiba exatamente o que ele fazer. É no treino dele do dia a dia. Mas aquele atleta, ele vive para correr a corrida que ele tem que correr. E o cristão? E nós? Nós também vivemos para corrermos a corrida e fomos preparados para correr. Mas aonde é que nós recebemos toda essa instrução? É na oração. A oração é algo que deve fazer parte da minha e da sua vida. Ela não pode ser um apêndice, ela tem que ser a minha vida. E é isso que nós vamos olhar aqui nesse texto, é isso que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse texto. Eu quero dizer para vocês, concluindo essa pequena parte, que o nosso relacionamento com Deus vai definir todos os nossos outros relacionamentos. Por quê? Porque o maratonista, a maratona define toda a vida dele. Para nós, nosso relacionamento com Deus define todos os nossos relacionamentos. E aí, eu quero conversar com os irmãos, vamos para o texto. Nesse texto nós vemos o seguinte, nós vemos 3 vezes Jesus se aproxima dos seus discípulos.
nos versos 37, 40 e 41, Jesus se aproxima dos seus discípulos e encontra-os dormindo. E ele então exorta eles a abrirem os olhos. No verso 40, o que nós vemos um detalhe interessante. Olhem comigo no verso 40. Porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. E eu quero comentar com vocês a questão dessa ideia de olhos pesados. Por que olhos pesados? Aquele sono, aquela coisa que você não aguenta. Essa situação, acho que qualquer um de nós já deve ter vivido, e ela pode acontecer por duas razões muito importantes. Uma delas, a questão física mesmo. Nós estamos cansados fisicamente, exaustos fisicamente. Então, nós cansamos. Então, nós queremos o quê? Nós queremos dormir, nós queremos fugir, nós queremos relaxar. Mas também tem uma outra situação, a situação emocional. Eu posso estar tão abalado emocionalmente com algumas coisas, eu posso estar tão tanta dificuldade na minha vida com algumas situações corriqueiras, algumas coisas que eu não estou conseguindo lidar, e isso me leva a querer dormir, dormir, dormir. Seja uma forma ou de outra, seja porque fisicamente, seja porque emocionalmente. Os discípulos, quando eles, o motivo do cansaço deles, seja qual for, físico ou emocional, isso não poderia fazer com que eles deixassem de vigiar e orar. Não poderia. Como não pode em nossas vidas também. E aí nós vamos olhar no verso 38, nós vamos verificar aqui o seguinte, olha só, está escrito assim: vigiem e orem. Esse é o convite urgente de Jesus. Vigiem e orem. O que é esse vigiar? Se nós olharmos no capítulo 13, nos últimos versículos, olhando no capítulo 13 do livro de Marcos mesmo, no verso 32, nós vemos o seguinte, o início de uma parábola, que ela diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o filho, senão somente o Pai. E aí nós vemos no verso 35 do capítulo 13, dizendo o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Essa é um apelo de Jesus falando para nós termos uma espera vigilante. Uma espera vigilante do Senhor. E agora no verso 36 do capítulo 13, diz assim Jesus: se ele vier de repente, que não o encontre dormindo. E o que ele está dizendo aqui? Para termos uma vigilância, sermos responsáveis, termos uma vigilância responsável. Então, quando Jesus diz aqui para os discípulos, vigiem e orem, o vigiar tem o sentido de nós estarmos com os olhos fitos, com os olhos voltados para o Senhor. Não perdermos ele de vista. É essa a ideia que está aqui. E aí, então, nesse sentido, Jesus exorta seus discípulos a ficarem atentos ao Senhor. Orar. O que seria orar? Orar aqui, que eu estou querendo chamar a atenção para os irmãos, é capacitação e instrução necessária para vivermos nosso dia a dia. Como eu disse para vocês, a questão do atleta. Na oração, os discípulos obteriam musculatura espiritual. E sabe por quê, irmãos? Eles precisavam disso. Eles precisavam muito disso. Porque imediatamente, logo em seguida, eles seriam bastante abatidos com uma situação de escândalo, de crise, de tentação. Olha só, pensem no seguinte: escândalo. O que é isso? É algo que nos abate e que para nós é totalmente incompreensível. Para nós é um grande absurdo. Algo que nos escandaliza, nos abate. É um grande absurdo. E essas coisas nos abalam muito, muito fortemente. Crise. Crise é quando eu tenho incerteza naquilo que eu estou fazendo ou pensando. Deixa de me ter, me abala a minha firmeza no que eu estou sentindo, no que eu estou seguindo. E o que é tentação? É aquela situação bem clara que nos leva para a queda. Eles estavam diante de um quadro que aconteceria logo em seguida, que o sofrimento e a morte de Jesus submeteriam eles
a prova da fidelidade e da perseverança deles. Os discípulos, eles precisavam de musculatura espiritual. Os fortaleceriam para vencerem a fragilidade carnal e não aderirem às promessas falsas criadas pelo medo e pelo egoísmo. Vigilância e oração. Somente essa disponibilidade plena e atenta a Deus nos dá musculatura espiritual. Na ausência da musculatura espiritual, os discípulos não poderão fazer nada, senão salvar a própria carne. Obedecer ao medo e deixar também fisicamente o mestre. É dessa forma que a gente vê nos evangelhos. Quando Jesus é preso, os seus discípulos, com medo da morte e da prisão, o abandonam. E Pedro o nega. Agora, Jesus estava ali diante de um quadro, de uma situação bastante difícil para ele, na iminência do que aconteceria com ele. Mas Jesus, ele se importa e ele olha para os seus discípulos, e é por isso que a gente lê no verso 37. No verso 37 diz assim: Então voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus diz assim: Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós olharmos nesse mesmo capítulo, no verso 27, Jesus diz assim: Vocês todos me abandonarão. No verso 28, no verso 29, Pedro declara: ainda que todos te abandone, eu não te abandonarei. E todos os discípulos afirmam isso. E Jesus entende que o ímpeto do Espírito está na vida deles, movendo eles para essa convicção, mas a carne é fraca. O cansaço, o desânimo nos faz sucumbir. É isso que a gente vê com os discípulos. Muitos de nós hoje não temos musculatura espiritual. Será que estamos vigiando? Ou será que estamos dormindo como os discípulos? Estamos atentos aos planos de Deus, à vontade do Senhor? Ou nós estamos frustrados com a nossa vontade não satisfeita? Nossos planos para essa vida não realizado têm feito com que a gente se canse, se frustre e cada vez mais estejamos sucumbindo e queremos dormir e queremos nos afastar e nos afastamos do Senhor e perdemos esse tempo necessário e importante de oração. Será que essas coisas têm nos desanimado e, portanto, assim como os discípulos, nos tempos bíblicos, nos impedindo de orar com o Senhor? Por não orarmos, não adquirimos uma musculatura espiritual. E, portanto, temos dificuldade na corrida, no nosso dia a dia. Isso acontece nos tempos bíblicos e acontece hoje. Essas dificuldades são por estarmos frágeis aos desejos da carne, que nos traz, entre outras coisas, cansaço físico e emocional. Com dificuldades e fragilizados, acreditamos nas falsas promessas de alívio e gratificação. Alívio da dor, da frustração por alguma coisa que nós queremos e não obtemos. Gratificação, porque muitas vezes estamos tão envolvidos com algum trabalho, com alguma coisa que achamos merecedores de algo. E essas coisas, elas nos levam para quê? Eu quero acreditar nas falsas promessas dos alívios e da gratificação dos vícios. Que podem ser o álcool, pode ser rede social, entretenimento, e pode ser uma outra gama de coisas que nos levam a querer fugir da nossa realidade, a realidade que vivemos. Isso tudo é cair em tentação, nos afastar de Deus. Eu quero dar um exemplo para os irmãos de vício
a partir de alguns dados sobre o uso de redes sociais. Vocês sabiam que 15% das pessoas entre 23 e 38 anos admitem serem viciadas em mídias sociais? Vocês acreditam que no Brasil 80% da população usam redes sociais? Vocês sabiam que o tempo médio dos usuários em redes sociais, tempo diário médio das pessoas em redes sociais nos Estados Unidos é de 2 horas e 30 minutos por dia? Mas vocês sabem que no Brasil a estimativa é que isso pode chegar até 4 horas diárias? Diariamente usando mídias sociais. E por quê? Porque trabalha, porque alguma coisa? Não, muitas vezes porque é um lugar de alívio ou gratificação. É um lugar onde eu vou fugir da minha própria realidade, porque eu acho muitas vezes que eu mereço ser gratificado ou quero um alívio das minhas frustrações do dia a dia. E o que isso acontece? Porque eu estou frágil. E por que frágil? Porque eu não adquiri a musculatura espiritual. Continuando ainda, adolescentes que passam mais de 5... Vocês sabiam que adolescentes que passam mais de 5 horas na internet são 2 vezes mais propensos a apresentarem sintomas de depressão? 7 em cada 10 adolescentes que usam as mídias sociais por mais de 5 horas por dia têm o risco significativamente maior de cometer suicídio. Agora, 27% das crianças que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais apresentam problemas de saúde mental. Pasme. Agora, essa é de enlouquecer. Um médico muito procurado aqui no Brasil para tratar sobre crianças e diagnosticar crianças com autismo, ele recebe muitos pais lá. E quando ele recebe os pais, a primeira coisa que ele fala para o pai é assim: tire a tela da criança. O pai volta um mês depois ou o pai não volta. Por quê? Os sintomas desapareceram. É isso que o vício das redes sociais, que aparentemente num primeiro momento ele me leva simplesmente a querer um alívio ou uma gratificação, ele me traz esse transtorno, todas essas desgraças para a minha vida, e essas coisas fazem o quê? Me fragilizam mais e mais e mais, ao invés de me fortalecer na minha caminhada. É isso que está acontecendo hoje conosco. A falsa promessa de alívio e gratificação pelo vício é devastadora. Precisamos de musculatura espiritual. Devido a esta ausência, estamos procurando salvar a nossa carne. Estamos obedecendo ao medo e deixando o Senhor, nos afastando pouco a pouco do Mestre. Fazemos parte de uma geração frágil, sujeita a todo vento de doutrina e filosofias vãs. Precisamos precisamos organizar a nossa vida com objetivos eternos, que modelem os nossos pensamentos, palavras e ações. Precisamos resgatar o sentido do ser santo. Não falamos mais em viver como um santo. Será por isso que os nossos heróis e os heróis dos nossos filhos não são nenhum dos santos? Na verdade, esses nem fazem parte para os nossos filhos, às vezes, né? Muitas vezes. Precisamos olhar para a vida e para uma vida eterna, uma vida na eternidade com Deus, de modo que esses pensamentos modelem nosso viver hoje. Precisamos de musculatura espiritual. Jesus tem musculatura espiritual. No relato que que eu li para vocês aqui, o capítulo 14, o verso 32 a 42, é escrito por Marcos para que compreendamos quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Filho sofredor de Deus. E Marcos também quer que nós saibamos as implicações da obediência de Jesus, a implicação do verdadeiro discipulado. Irmãos,
Esse relato de Marcos, ele é muito interessante e a gente não olha, muitas vezes deixa de olhar com algum detalhe, por exemplo, em saber que as perturbações de Jesus e a angústia dele, demonstrada aqui nesse texto, era sob uma perspectiva, ele tinha aqui a perturbação e a angústia de Jesus diante de uma perspectiva de uma morte violenta. Essa perspectiva era muito comum na época de Marcos, quando Marcos escreveu esse texto. Tanto que a gente lê em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Em João, capítulo 12, versos 27, é dito assim: Jesus fala essas palavras: agora meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Olha a angústia, olha a perturbação. Marcos, ele expressa esse drama de Jesus no Getsemane, evidenciando a sua humanidade à medida que, com transparência de coração, ele conta para os discípulos da aflição profunda que está quebrantando a sua alma. Vamos dar uma olhada no verso 33. No verso 33, nós vemos um relato de Marcos, relata para nós que e começou a ficar aflito e angustiado. Nós vemos também no próprio verso 33, nas palavras de Jesus, ele dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O próprio Jesus confessa a sua luta da sua alma. Nós vemos também que a angústia de Jesus se intensifica. Ele se volta a Deus em oração, ele não sucumbe a frustrações e nem ao cansaço. Ele se volta a Deus em oração. Em oração, Jesus diz assim: Abba. Essa palavra é uma palavra que diz paizinho. Essa palavra ela expressa muito sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Essa palavra expressa o centro da sua relação com o Pai, confiante e firme, e ao mesmo tempo reverente e obediente. É como Jesus começa a sua oração e como ele se dirige ao Pai. Ainda no verso 36, ele diz: tudo te é possível. Esse é o início desta oração. Tudo te é possível. Em sua fraqueza, ele confia sua vida ao Pai como Deus soberano. Jesus experimenta a sua luta interna de sua vontade, pois é humano. E ainda continua no verso 36, e no verso 36 ele continua orando: passa de mim esse cálice. Ele não esconde do Pai sua aversão ao cálice que está por beber. Ele não esconde. Ele abre o coração, como ele abriu para os discípulos, como ele abre o coração ao Pai. Ele não deixa de dizer ao Pai a sua aversão ao cálice que está por beber, a morte violenta e a ira de Deus sobre si. Mas isto não é uma exigência, é um pedido baseado na condição, se possível. A seguir, nesse mesmo verso 36, o mestre continua a oração: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Temos aqui uma declaração de sua lealdade inegociável à vontade de Deus. Esta é uma oração genuína, um padrão para todos os que se comprometem a viver debaixo do domínio de Deus. Nós vemos então, no verso 41, dito assim: basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus aqui, ele vai em direção àquilo que é a vontade do Pai.
Quando a gente vê isso, nós vemos que Jesus venceu. Vemos a luta diante da tentação foi ganha. A vitória foi conquistada com a paz perfeita em seu coração. Venceu a batalha da tentação e oração, fortalecido pelo Pai. Nós podemos também, da mesma forma, vencermos a tentação através da oração, fortalecidos por Ele. Ele venceu por nós, nos possibilitando termos comunhão com o Pai. Ele está diante de nós, para que nos unamos a Ele e nos fortaleçamos. Jesus tem musculatura espiritual. Ele pode ser o treinador que nos dará tudo que precisamos para correr a carreira que nós necessitamos. Agora, Jesus quer nos dar a musculatura espiritual. Não podemos correr o risco de acreditar que a oração é mais uma tarefa. Eu gostaria muito que a gente entendesse isso. Não podemos correr o risco de acreditar que a oração é mais uma tarefa que devo realizar para que então eu tenha musculatura espiritual e possa assim correr a corrida no estádio, viver o meu dia a dia fortalecido. Não. Eu quero afirmar que a oração não é uma tarefa. A oração é um deleite planejado e preparado por Deus. Mesmo em uma situação aterradora como a iminência da morte violenta e da ira de Deus sobre si, temos um lugar planejado e preparado por Deus. Jesus tinha esse lugar preparado por Deus. Tem uma música que diz: o melhor lugar no mundo, né, é de joelhos em oração. Deus, irmãos, Ele é infinito em seu poder, então nós dizemos que Ele é onipotente. Deus é infinito em seu conhecimento, nós dizemos que Ele é onisciente. Deus é infinito em seu conhecimento, Deus é infinito em seu poder criativo, irmãos. E em Gênesis capítulo 1, Deus cria o universo e terra, e tudo que há nela em 6 dias, e no 7º o Senhor descansa. Deus é infinitamente criativo, Ele poderia passar a eternidade criando, e não esgotaria sua criatividade. Mas por que Deus resolve cessar sua infinita criatividade? Porque Deus então, Deus Todo-Poderoso, infinito em todas as coisas, Ele se limita. Ele faz isso para se deleitar com a sua criação. Em Gênesis 3, vemos que ao final do dia, Deus ia conversar com o homem. Deus cessou sua infinita criatividade para se deleitar com a sua criação. Nós precisamos cessar nossa atividade e nos deleitarmos com o Senhor. Em meio ao que fazemos, isso é a oração. Parar, cessar tudo o que fazemos. Precisamos ter um período em que cessamos as nossas atividades para deleitarmos com o Senhor. Não mais uma atividade na minha lista que eu vou riscar. Não, é um deleite. Porque o Senhor, o próprio Deus do universo, Ele se limitou na sua infinita criação para ter esse momento comigo e com você, um momento de deleite. A oração deve ser este momento de deleite com o Criador, indo ao Senhor com atitude de dependência e confiança, convencidos da sabedoria, do amor, da bondade e do poder de Deus. Com amor e desejo de comunhão com Ele, Deus nos ama e se deleita com a nossa comunhão. Através da oração, Deus nos permite que nos envolvamos em atividades de importância eterna. Quando oramos, a obra do reino avança. A oração não é mais um item de atividade em nossa rotina de trabalho diário. Uma obrigação que cumpro para me proteger. Afinal, precisamos de musculatura espiritual e sem oração não a temos, né? Então nós aprendemos que precisamos de musculatura espiritual. É a oração, então eu ponho mais esse item na minha lista. Não! Oração não é
Isso. Oração é um momento de deleite que tenho com o meu Criador, com o meu Salvador. É um momento que cesso o meu ciclo de trabalho para me deliciar na comunhão com Deus, para descansar e adorar ao Senhor. E, consequentemente, adquirimos musculatura espiritual. Eu encerro essa exposição com os irmãos dizendo que nossa vida cristã é a vida de atleta. Nosso treinador é Jesus, a quem confiamos nossa vida. Aquele que irá ordenar, organizar nossa vida antes e durante os afazeres do dia a dia. A oração é o momento onde realizamos todas as disciplinas espirituais. É o momento em que nosso treinador nos instrui em tudo para podermos completar as tarefas do nosso dia a dia. A tarefa diária, onde estão envolvidos os diversos relacionamentos com o próximo e com a criação. Em nosso relacionamento com Deus, somos capacitados e somos dirigidos em todos os outros relacionamentos em nossa vida. Oramos para viver nosso dia a dia. Precisamos enfrentar a nossa realidade. Precisamos correr a nossa carreira. Com a oração somos capacitados, preparados e direcionados. Mas isso, irmãos, não quer dizer que não teremos desgaste físico e emocional, nem que estaremos livres da dor, do sofrimento que as relações com o próximo e com a criação nos trazem. Quer dizer apenas que, apesar de tudo isso, dessas dores, frustrações, cansaços, todas essas coisas, nós sabemos o que fazer. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos. Nós sabemos a carreira a qual foi proposta a nós. Não deixemos de nos deleitarmos com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Devemos, de forma intencional, cessar o ciclo de trabalho para se deliciar na comunhão do Senhor, para descansar e adorar ao Senhor. E, consequentemente, adquirimos musculatura espiritual para vivermos o nosso dia a dia. Eu quero encerrar dizendo a vocês quantas pessoas muitas vezes têm o chamado aquele transtorno de burnout. Quem já ouviu falar disso? Aquela questão da pessoa do trabalho, ela está tão exaurida no próprio trabalho que ela não consegue, ela não consegue, é um transtorno, a pessoa está muito mal, ela está ruim, e chama-se isso de transtorno, que é um estresse muito grande que essa pessoa está. Aí essa pessoa sai daqui e vai viajar, passar numa praia, fica uma semana lá com a esposa, cuidando dele, tudo bonitinho e tal. E quando ele volta do mesmo jeito. Às vezes depois de um mês. Por que será? Eu quero dizer, eu quero afirmar. É porque essa pessoa não cessou o seu trabalho. Essa pessoa não se deleitou com Deus. Porque o descanso da nossa alma só é possível no deleite no Senhor. A oração. Deus abençoe os irmãos, oremos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos, Senhor, da sua ajuda, do seu cuidado e precisamos, Senhor, que o Senhor continue nos capacitando para fazermos aquilo que o Senhor preparou para que fizéssemos. Que nós consigamos, Deus, compreender a importância do deleite no Senhor, para que então possamos descansar as nossas almas e de modo tranquilo e de modo suave conseguimos adquirir essa musculatura espiritual necessária para os nossos relacionamentos do dia a dia. Senhor, continue conosco, nos direcionando. Nós lhe pedimos assim em nome de Jesus.